Olá! A Pílula de Ciência Popular hoje vai falar sobre velocidade. O que é que isso implica na nossa vida, essa fluidez que nós vivemos constantemente? O que é que esse meio digital ele proporciona à nossa vida? Então, vamos praticar. A Revolução Industrial foi seguida de várias revoluções para chegar na Revolução Informacional, na cibernética, nesse mundo digital que vem sendo cada vez mais praticado e que tem trazido transformações importantes para o mundo do presente e também para o mundo do futuro. Tem se criado uma nova classe trabalhadora, tem se criado novos costumes, novas práticas. E o que isso significa para a nossa vida diária, por exemplo? Os nossos lugares, todos os dias praticados, né? Essas nossas ações. Vai depender muito da sua classe social, né? Se você é da classe trabalhadora, se você é de uma classe mais média, se você é de uma classe bem mais abastada, rica, a maneira de você consumir, a maneira de você lidar com os objetos, de você lidar com as pessoas e o comando do sistema sobre o seu corpo é diferente, né? Então, a dimensão material do lugar, porque como eu trabalho com o lugar como ação, e aí fica difícil para as pessoas entenderem de maneira geral, mas na ciência você vai lidando com teorias, né? Então toda essa transformação cibernética, toda essa transformação digital, essa compreensão do tempo e espaço, que ela foi mais sentida por meio do objeto celular, porque com o computador não tinha um deslocamento das pessoas com acesso à internet nas ruas, por exemplo. Então toda essa transformação com a internet no celular, o celular acumulando diversas funções, o celular multifuncional, ele acumula várias funções de câmera, de vídeo, então você vai criando suas informações, você vai compartilhando, você conversa com pessoas em diversas localidades do mundo, se você tiver contato, você cria novas relações, você cria novas amizades, então tudo isso é o nosso cotidiano diário. Hoje em dia você trabalha pela internet, a pandemia ela maximizou essa nova divisão do trabalho, essas novas formas de trabalho, que é o trabalho remoto, que tem diferenças, enfim, mas a gente não vai adentrar nesse assunto, mas há muitas diferenças e implicações nas nossas vidas, né? Porque nós precisamos também da presença. O virtual, ele não substitui a presença, ao contrário, ele é um reflexo da realidade, ele é um espelho e muitas vezes pode se confundir com a realidade, mas não é. Então ele é direcionado pela realidade, então nós temos que ter uma consciência dessa realidade. Mas voltando ao nosso assunto, a nossa pílula de hoje, todo esse ambiente contextualizado dessa velocidade, ele, na verdade, o meio que nós vivemos, ele é constituído pelos comandos que são direcionados através dos objetos, através das hegemonias, das classes que dominam, assim, de maneira geral, pela classe trabalhadora. Então, esse meio, ele tem objetos, mas ele é abstrato. Nós não pegamos o meio, nós somos condicionados pelo meio. Então, as crianças que nascem hoje, elas já nascem muito ágeis, elas já nascem com o objeto do celular naturalizado, é a natureza delas, é esse mundo digital, virtual, rápido, do toque, que a minha geração, por exemplo, tem dificuldades, tem que se capacitar, tem que aprender a usar. As gerações atuais não, elas já nascem com isso naturalizado. Mas vamos falar da fluidez, né? Essa fluidez que vem do meio, porque no meio nós temos acesso aos objetos que são características do meio. O celular é um deles, o computador, esse aparato tecnológico são características desse meio atual, que é um meio que na geografia a gente chama de técnico científico formacional.
esse meio atual, contemporâneo de hoje, ele é muito informacional, ele é muito digital, ele é cada vez mais fluido. Então, o que é que ele exige? Ele exige que a cidade se capacite, seja selecionada, transforme-se porções dela em velocidade. A cidade como um todo, essa materialidade, ela não acompanha essas transformações. Então, é selecionado, né, porções para que haja maior velocidade. Só que com o celular, o meio chega naquelas porções que a gente chama de viscosa, porções territoriais, áreas territoriais, localidades territoriais, viscosas. A informação chega, vem o meio, aos comandos da velocidade, mas o entorno, a materialidade não é altamente moderna, nem com características completas, né, de objetos modernos, com dignidade, vamos dizer assim. Mas por o celular e a internet e a informação chegar, esse meio que é abstrato chegar, o que é que acontece? Ao comando, ao controle do corpo do trabalhador, por exemplo, do corpo dos jovens, à sedução para o consumo. Então, essa velocidade, essa fluidez, ela passa a gerir a vida das pessoas, a gente quer as coisas rápidas. Então, esse meio que até alguns psicoterapeutas, como a Ana Beatriz, ela afirma que essas transformações do meio urbano, ela chama de urbano, mas cada vez mais técnico, científico, informacional, porque esse meio ele chega no campo também, ele transforma o campo. Então, hoje eu trabalho com graus de tecnificação do território, ao invés do grau de urbanização, por exemplo. São graus de tecnificação do território, que lá no meio rural, o antigo meio rural, no campo, né, no território agrícola, tem as densidades de técnica, são cada vez mais modernos e a informação flui lá também. Só que o que é que muda? Né? Isso a gente tem que acompanhar e saber para poder dizer quais as transformações. Né? A gente pode até começar a falar sobre isso aqui, mas eu estou aprofundando também as pesquisas sobre essas mudanças nos lugares vividos hoje, né? No mundo de hoje, no mundo do presente. Então, essa velocidade, ela implica em mais ansiedade, em mais estresse. Será que isso também é sentido lá no trabalhador do campo rural, né? No trabalhador agrícola? É coisas para a gente começar a estudar. Será que o cotidiano veloz da cidade também chegou no campo? Será que esses graus de tecnificação do território também faz e comanda pessoas, trabalhadores, pessoas que vivem no campo, jovens que vivem no campo, por exemplo? Hoje, cada vez mais, há um estresse, há uma ansiedade, a gente tem que aprender a lidar com isso. E o que é que isso significa nas nossas vidas, né? O corpo adoece. Então, a gente precisa entender os comandos dessa velocidade, do que nos comanda, do que nos controla. Nós precisamos entender essas engrenagens, quem são elas e o que provoca no nosso corpo. A gente vai continuar falando sobre a velocidade, essa fluidez, que ela exige, ela comanda, a gente exige que as coisas sejam rápidas. E o que é que isso causa naquelas pessoas que não conseguem comprar, não conseguem ter acesso a objetos de alta qualidade, de desempenho rápido, fluido, né? O que é que isso implica? Então, nós vamos continuar falando sobre esses assuntos nos próximos vídeos das Pílulas de Ciência Popular. Continue andando.